Vejo esse quadro, tecnologia, educação, sem dúvida eles podem trabalhar juntos, assim, né? Mas me dá a impressão que ter um pensamento do que queremos com aquilo, qual é o nosso ideal, voltando para a utopia, ou qual é a utopia, ou qual é o ideal que buscamos, talvez seja bem importante chegar nisso, para aí usar os diversos recursos que tem, como, né? Mas ter realmente muito claro o que buscamos, né? A tecnologia é maravilhosa, assim, a gente só tem a ganhar com ela, né? Mas a gente precisa saber usar. E eu acho que isso é legal preparar nos alunos, né? Trabalhar na escola, como usar isso da melhor maneira possível e não se perder, porque é fácil se perder, né? E aí você precisa ter gente crítica, você precisa ter gente que pensa, você precisa ter gente que reflete. E isso você não aprende se você está no senso comum, né? Você precisa realmente se distanciar disso para poder entrar e poder se utilizar disso. Acho que vocês sabem, saiu uma pesquisa lá do Vale do Silício, que esses grandes criadores de tecnologia do Vale do Silício não dão computadores para os seus filhos. Eu fiquei pensando agora nessa relação entre inutilidade e tecnologia, né? Será que essa utopia em cima da tecnologia, parece que é o que aponta para o futuro, é o que nos move, assim, será que não está de alguma maneira, tem no fundo essa ideia de utilidade, assim? Exaltar demais a utilidade. Exaltar demais. Tipo, ela como a busca final e não o meio das coisas, assim, né? Como a tecnologia em si, como se fosse a grande resposta, assim. Enquanto, sei lá, ela poderia ser o lugar de ser coisas inúteis também, e ser, não sei... Fiquei pensando nisso, assim. Eu acho que a tecnologia permeia muito tudo que diz respeito à tecnologia, a questão da performance, do final, do objetivo. De alcançar, né? Tipo, a coisa que facilita ou que cria um modo de você chegar no resultado. Até quando usa-se ou fala-se em tecnologia como uma ferramenta subjetiva, tenta-se fazer isso, por exemplo, colocar uma inteligência artificial para escrever um roteiro de um filme, ou juntar vários softwares de criação de imagem para pintar um quadro no estilo do Van Gogh, coisas que teoricamente são subjetivas. Mesmo nesses momentos, a tecnologia pende muito mais para a objetividade, para um final, e menos para o processo em si. Me faz pensar, sei lá, 100 anos atrás, assim, a coisa de tanta fé, também numa outra tecnologia, da máquina, né, tipo, da indústria e tudo mais. E que também era um grande lugar de utopia, do progresso da humanidade, desse lugar onde todos vão alcançar, vai ter uma igualdade, onde todos vão poder usufruir da mesma coisa, quase como, sei lá, um comunismo radical, assim. Mas também essa utopia, né, essa utopia modernista, essa utopia sobre a tecnologia, assim. E será que a gente não... Quando a gente enxerga ela hoje, assim, o quanto ela invadiu a nossa privacidade, o quanto ela está intimamente ligada, assim, com a gente, sei lá, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é, tipo, lidar com ela, né? Eu achei curioso tu falar, desculpa, curioso tu falar de cansaço, porque tem um livro de um filósofo sul-coreano que eu não conhecia, mas que por acaso peguei um dia desses, que chama-se A Sociedade do Cansaço. Não sei se vocês já leram. Não. Mas ele trata muito dessa questão da objetividade, do fato de que se antes a gente vinha de uma era de exploração do um pelo outro, do trabalho, da mais-valia, da burguesia, do proletariado, com o advento das tecnologias tomando cada vez mais preponderância, a gente caminha para uma era de autoexploração, de exigência pela performance, de eu preciso dar o meu melhor e entregar o meu melhor. E isso gera o que o autor chama de sociedade do cansaço, onde a capacidade contemplativa perde preponderância e onde as inutilidades ficam à sombra daquilo que é extremamente útil, que é extremamente progressista, que é o objetivo final. E acho que falta, empresto o que diz esse cara, esse coreano, acho que falta para a gente voltar da preponderância para a contemplação, para dar um passo atrás e para ter sensibilidade para essas inutilidades, e acho que vai sempre caber à educação
esse papel sempre vai caber à educação. Assim, acho que as máquinas são ótimas em nos darem respostas, mas elas ainda não estão nem perto da gente em fazer perguntas. Então, nesse sentido, eu acho que concordo bastante com o que vocês dizem. Muito interessante a questão da inutilidade. Tem a ver com a arte, né? Muito, né? Então, como que a arte, por exemplo, pode talvez ser um caminho mediador, né, entre trabalho, entre algo que você é criador, o ser humano está ativo, está fazendo, ele está agindo de alguma forma, mas justamente sem um fim utilitário, que aquilo vai servir para alguma coisa. O processo justamente que é interessante, né? Então, nesse sentido, as mais diversas ferramentas são possíveis, inclusive as mais tecnológicas, até as mais simples, né? Então, o ser humano, o artista, né, como a gente estava falando lá fora também, enquanto possibilidade para todo ser humano, né, enquanto ser que faz, que cria, e para isso a gente usa toda a matéria do mundo, ou tudo que é também invisível, né? Então, talvez nesse ponto seja interessante o quanto na escola, o quanto a educação possibilita esse caminho criativo do ser humano, né? E que aí ele pode, enfim, ao longo da vida escolher com que tipos de tecnologias, que tipos de matérias ele vai usar esse potencial criativo que ele tem, né? Com o advento da inteligência artificial, a gente vai começar a substituir algumas, que nem na época da Revolução Industrial, que a gente substituiu muita coisa pelas máquinas, a gente vai substituir trabalhos um pouco mais intelectualizados, tipo meio de transporte, cozinha, bar. Então, o serviço mais robótico que a gente faz hoje, ele vai acabar sendo substituído, vai acontecer, e aí a gente vai ter uma geração de desemprego muito alta. A gente vai sofrer socialmente por isso, por um tempo. E a Suécia propôs recentemente, não passou no plebiscito, que é incrível, mas ele sugere que um conceito chama helicopter money, que é o Estado, por estar, na teoria, ele vai eliminar um custo muito grande na parte de transporte, a parte de educação, parte de coisas banais, e esse dinheiro vai sobrar, e aí a ideia é devolver para a sociedade para que ela tenha tempo livre. Porque aí a gente volta para o inútil, para o fazer nada, né? O ostracismo, eu acho que permite com que a gente acabe fazendo outras coisas. Então a gente vai aprender a viver, que a gente volta para a comunidade, para ficar junto, que voltando para os países nórdicos, um outro ponto que é por que a Dinamarca, que é um dos países mais ricos, é o país que tem mais comunidade. Porque as pessoas vivem, famílias vivem num espaço que daria para viver sozinho, elas vivem juntas com 2, 3 famílias, tendo dinheiro. Então, eu vejo isso um pouco como tendência, que a tecnologia vai permitir que a gente volte para o nosso, para ficar junto, para passar mais tempo, por estar aqui agora, né? Então, a utopia final dessa lógica me parece ser delega tudo que é trabalho para as máquinas, que vão trabalhar melhor que a gente em algum momento, e a gente se preocupa com educação, com lazer, com fazer arte, cuidar do mundo e fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Minha pergunta é muito estúpida. Então, eu queria uma resposta. Como a gente sai do Facebook, assim, né? Tipo, nessa da inutilidade. A inutilidade da tecnologia, assim, né? Para de seguir todo mundo que posta coisa relevante. Difícil. Entra em 10 sites muito bons, coloca para ver primeiro e teu Facebook vai começar a ser algo, uma curadoria relevante. Isso deveria ser uma aula. Como editar no colegial, seria bárbaro. Seria bárbaro. Sem dúvida, seria uma coisa muito interessante. Não, se eu entrar 50 primeiras coisas são coisas que eu não tenho a menor ideia que está acontecendo, que é do mundo. Parece. Por quê? Porque você tem que ir lá apertar 6 botões para conseguir. Eu fazer um curso disso. Não, e perceber que aquilo, tudo que aparece ali, uma vez a Constança fala isso, uma amiga nossa, que tudo que aparece ali é
um espelho de você mesmo, ou seja, todas as suas escolhas vão compondo lá o que ele vai te mostrar, né? Então, tudo que você clica, o que você pesquisa, o que você se interessa, volta como quais são os primeiros posts que aparecem, quais são as pessoas que você... Enfim, é muito louco isso. Então, na verdade, parece que é um espaço de liberdade, mas, na verdade, ele é totalmente composto por regras e palavras-chave, enfim, ele é todo controlado, né, na verdade, nesse caso. Então, até estava numa discussão outro dia com um amigo sobre isso, né, que liberdade você tem aí dentro, né, de, legal, você conversa com as pessoas, mas, na verdade, tudo que vem, e isso sem falar das propagandas do lado, né, que estão sempre relacionadas. Hoje eu levei um choque, assim, porque eu tinha comentado, não comentei com ninguém, enfim, eu estou preparando para mudar de casa, assim, converso com os amigos, estou começando a organizar as coisas. Hoje eu abro e tinha propaganda, carretos de mudanças, calma, pera, aí eu fui investigar aonde que aí vi que em algumas conversas no WhatsApp eu coloquei a palavra mudança. E é incrível como é rápido. Isso foi no mesmo dia. Aparece a propaganda relacionada ao que você acabou de falar. Tem a ver com isso. Uma advogada nos Estados Unidos estava fazendo um estudo, ela estava fazendo algumas pesquisas de nome de pessoas, e aí ela via que a publicidade que vinha para alguns tipos de nome era sobre fazer um MBA, outra coisa. E quando ela põe um tipo de nome mais específico de uma classe social mais baixa, negros vinha de presídio, vinha... Então ela começou a olhar que o robô estava sendo preconceituoso. E o outro foi muito bom, que o pai recebeu, a filha deve ter procurado alguma coisa relacionada a futuro bebê. O pai recebeu um marketing do Walmart sobre bebês, ele falou, filha, ela estava grávida de verdade e ele não sabia. Te dá resposta antes mesmo de você fazer a pergunta. Exato. Então isso às vezes dá quase a impressão, nossa, estão lendo meus pensamentos, assim, só que você vai ver que em algum lugar aquilo tem, né? É muito louco. Prever onde está tendo índices altos de gripe antes de saber que está tendo um grande surto. Então porque ele faz o passado, e se você vê o gráfico do passado, ele tem um tempo de acontecimento nas estações certas de cada país e cada região. E aí ele compara, vai fechando o tamanho e vai comparando, é sempre o mesmo em todos. Cada um vai mudando, mas a cada ano é sempre a mesma distância, assim, muda as datas. Então ele consegue falar, não, eu sei que vai ter um surto de gripe daqui a um mês em tal lugar. E aí ele começa a prever, porque se chama de metadata, que é você usar meta para prever o futuro. Então o Google certamente sabe que está 50-51 Hillary Trump ali. Porque eu não ia falar quem ia ganhar, porque eu também não sei. Mas... Então, mas a tua ideia de comunidade, lá dos dinamarqueses e tal, como fazer com que as pessoas, a partir de um tempo livre, de um ócio, né, elas não se preencham de inutilidades banais? Através da educação. Pois é. Até dos adultos, porque eu acho que tem muito gente difícil que isso. Pegar a mão e ir lá na pinacoteca e depois sair, dar um passeio. Esse aprendizado aqui que a gente ouviu, eu sinto que quem está muito tempo, estatisticamente, quem fica muito tempo no Facebook vendo a Globo, tá ali muito tempo porque não tem a vivência do bom ócio, vamos chamar assim. Saber o que educa, o que renova, como renova. Eu acho que cabe... Mas é muito difícil porque é muito sedutor. E se você faz isso desde molequinho, né, desde bebê lá no restaurante, mexendo no tablet, é difícil você ter um senso crítico de dizer, agora eu vou parar porque está um dia bonito, eu preciso andar no parque, encontrar as pessoas e conversar com meus amigos. Assim, você vê quão difícil é para os jovens quit e falar, agora eu vou fazer uma coisa mais interessante. E fica num super bobajol lá. Não, justamente você falou, e eu tentando ligar um pouco as coisas, né? Então, no exemplo do Facebook, né? Então, espaço que você é seduzido por coisas que... Porque ele sempre mostra aquilo que você está interessado. Então, é como se você entrasse num círculo e ficar sempre entre as pessoas com as quais você tem temas em comum, não sei o quê. Então, você nunca realmente é levado a descobrir de verdade algo novo, assim, né? E dá essa ilusão um pouco, mas, né, fica ali.
Então, realmente, pode ser legal, tal, mas como essa pessoa pode ter um momento, uma decisão real de, tá, legal isso aqui por um momento, mas agora eu vou fazer outra coisa e vou realmente, enfim, construir o que eu quero, assim, né? Eu acredito que o único jeito seria a ferramenta de reeducar, porque a massa que a gente fala, o povo que é fácil manipular, que a gente é uma nuvem, né, de um perfil que a gente enquadra lá, isso aqui tá, a massa está sendo manipulada por não sei o que tal. Você nunca vê quem é, mas no final, se for tentar enquadrar, clusterizar cada ser humano, você sabe quais são os indicadores, porque você acha que tem um trabalho que talvez a internet traga de volta como fazer isso. Então, porque ao mesmo tempo, quando você cai num evento, você recebe outros eventos parecidos. Então tem que dar reset, gente. A nossa verdadeira visão é de que quando o suposto apocalipse das máquinas chegar, fica tudo preto, acabou para vocês, ligam as máquinas de novo e aí elas vão simplesmente criar um sistema que seja incrível, que ressalte o lado humano de todos e que aloque dinheiro positivamente, vai ser um apocalipse positivo. Elas viver de criar arte, música, festa, dançar, comer bem, viver, só isso. E elas só vão trabalhar pra gente, assim. Coitados, os caras faziam assim. O que a gente já fazia antes, né? Cantar. Eu fico pensando se em algum momento a gente não tiver energia elétrica, por algum Vai... Gente, é Então, mas aí eu queria ver. Vai ser um grande reset da humanidade. A gente vai saber plantar, ninguém vai saber fazer negócio, ninguém vai saber fazer as coisas. Ligar. Como é que faz? Você procura seus amiguinhos, Valdo. Você pode plantar um negócio aqui para ver se cresce um milho para comer.